O Daniel Messaíde, ele diz: bem, se o que aí está não nos interessa, nossa tarefa, nossa responsabilidade é, de fato, imaginar, criar o não criado. O que aí está, o mundo das opressões, esse mundo não nos interessa, não nos interessa. O mundo das opressões de toda forma, das opressões de classe, gênero, raça, etnia, o mundo da destruição da natureza, o mundo da violência, o mundo do medo, o mundo onde se tem medo, né, em cada centímetro desse planeta, o mundo da insolidariedade, o mundo da apartação, esse mundo não nos interessa. Sendo assim, é nossa obrigação chamar, convocar para a revolução. E aqui, mais uma vez, falo da atualidade do manifesto. A centralidade estratégica da luta política revolucionária, pensando a revolução não como um concentrado no tempo. Repito, que esse talvez seja uma muleta mental, sobretudo, porque o tempo, aí entra o pensamento de novo, né? O tempo como nós o pensamos, né, ele tem que ser bastante refletido, auto-refletido. Pensar a revolução não como um concentrado no tempo, mas pensar a revolução, sobretudo, com o exercício consciente, né, com conteúdo programático, daqueles que querem, de fato, criar um modo de vida, uma alternativa civilizatória absolutamente diversa e qualitativamente diferenciada da que existe hoje. Por isso, é tão importante apostarmos, e aqui eu finalizo, na necessidade dos nossos organismos políticos. Eu sei que existe entre nós uma crítica válida aos padrões autoritários de organização política. Mas eu queria defender aqui a dimensão central, estratégica de que nós nos organizemos politicamente. Pode parecer, né, e assim, o nosso diálogo tem que ser muito franco, que eu, né, como figura de um partido político, assim como o Valério, né, que acaba de atravessar uma determinada quadra, né, que foi a quadra eleitoral, esteja aqui fazendo convocação de vocês para a filiação partidária. Eu queria rejeitar de pronto essa possibilidade. Existe, eu queria dialogar muito tranquilamente, uma obsolescência dos organismos políticos tradicionais. O que eu queria dizer, para não deixar aqui margem para nenhuma interpretação errônea, o que eu queria dizer aqui é fundamental afirmar a centralidade da luta política revolucionária, e isso tem que ser feito em coletivos. Nós temos que estar organizados, nós temos que ter programa, nós temos que ter capacidade convocatória, capacidade interpretativa, capacidade criativa para fazer a luta política revolucionária. Portanto, eu não estou aqui querendo convocar, né, para uma única forma de luta. Eu queria finalizar convocando para todas as formas de luta. Já que, como finaliza o manifesto, no seu ato convocatório, proletários de todo mundo univos, portanto, entendendo que são os vitimizados do capitalismo, em todo mundo que tem que estar unidos. Não há nada mais atual que isso. Nós, que somos os vitimizados pelo capitalismo, em todo mundo, mais que nunca, mais até que há 160 anos, devemos estar unidos em todas as formas de luta. E eu não poderia deixar de finalizar lembrando agora que me atravessa um outro trotskista, o Leminski, que dizia que na luta de classes todas as armas são boas, as pedras, as noites e os poemas. Portanto, é fundamental que nós nos armemos de pedras, de noites e de poemas para nós celebrarmos a atualidade deste manifesto naquilo que ele tem de mais criativo, que é a ideia de uma sociedade de novo tipo.
uma sociedade de homens e mulheres livres e iguais, onde as suas necessidades e qualidades não sejam ditadas pelo reino da mercadoria, mas exclusivamente pela potencialidade de viver a vida humana em coletividade, em solidariedade, uma vida humana que não esteja apartada das outras formas da natureza, mas que somente no comunismo nós podemos reencontrar a nossa natureza.